Também está de olho nessa agenda de Donald Trump, porque hoje ele tem reunião com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lá na Casa Branca. Encontro que acontece depois do governo americano deportar centenas de venezuelanos para El Salvador sob aquela lei de inimigos estrangeiros. É uma lei usada em tempos de guerra. Priscila Asbeck, qual é a expectativa para esse encontro, para essa reunião? Bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Esse encontro que vai acontecer às 11 horas aqui do horário local, meio-dia do horário de Brasília, e que acontece em meio a essas deportações que têm sido elogiadas pelo governo Trump, já que Nayib Bukele abriu seu sistema prisional justamente para receber centenas de venezuelanos que já foram deportados pelo governo Trump sob a lei de inimigos estrangeiros, que é uma lei que prevê que o governo pode acelerar processos para deportação, alegando que essas pessoas ameaçam a segurança nacional e em momentos de guerra. Então, Donald Trump, inclusive, chegou a fazer deportações. Houve aquele momento em que um juiz de Washington pediu para que aviões com deportados venezuelanos que partiam em direção a El Salvador retornassem aos Estados Unidos. Depois, a Suprema Corte deu razão a Donald Trump e disse que Donald Trump pode usar essa lei de inimigos estrangeiros para deportar esses venezuelanos, esses imigrantes, e na ocasião, inclusive, Bukele chegou a dizer, ops, agora já foi, depois que esse juiz tinha pedido para que esses aviões retornassem com esses venezuelanos deportados aos Estados Unidos. Bukele tem 43 anos, ele se diz o ditador mais descolado do mundo e também se chama de um rei filósofo, e ele ganhou as eleições no país com ampla maioria depois de fazer uma caça às gangues que atuam em El Salvador e também depois de reforçar a sua prisão de segurança máxima, e isso gerou uma popularidade para ele que fez com que ele se reelegesse com maioria. Trump tem contado com Bukele, recebe Bukele, dizendo, inclusive nesse domingo, que ele está fazendo um trabalho fantástico e está cuidando de muitos problemas que temos e que realmente não conseguiríamos resolver em termos de custo. Também Donald Trump disse que Bukele tem sido incrível, que tem pessoas muito más naquela prisão de El Salvador e pessoas que nunca deveriam ter sido autorizadas a entrar em nosso país. Uma das principais alegações de Donald Trump é que esses deportados fazem parte da gangue Tren de Aragua, que é uma gangue que é classificada como uma organização terrorista pelos Estados Unidos e que tem acusações de tráfico de pessoas. Mas advogados e familiares de alguns desses deportados dizem que eles não são membros de gangues e que eles não tiveram oportunidade de contestar essas afirmações do governo Trump. E um dos casos mais emblemáticos é o caso de Kilmar Abrego Garcia, que é um morador de Maryland que foi deportado por engano no dia 15 de março, apesar de uma ordem que o protegia dessa deportação. A Suprema Corte dos Estados Unidos, inclusive, manteve uma ordem de uma juíza que instrui o governo Trump a facilitar o seu retorno, mas o governo Trump afirma que esse facilitar o retorno não é claro sobre o que o governo Trump deveria fazer de fato para trazer esse imigrante de volta. E aí a Karoline Leavitt, que é a secretária de imprensa da Casa Branca, foi questionada se durante essa viagem de Bukele esse homem poderia vir junto com o presidente de volta para os Estados Unidos, e ela falou que o tribunal exigia que o governo facilitasse o retorno, não efetuasse o seu retorno, e ela falou que Bukele vai estar na Casa Branca para falar sobre a cooperação que está em seu auge. Falou que a Casa Branca aprecia muito a cooperação do presidente Bukele em El Salvador e também a repatriação de membros de gangues salvadorenhas que o governo anterior permitiu que se infiltrassem em nosso país. Foram as palavras, então, da porta-voz da Casa Branca. Com certeza, o caso desse homem de Maryland, desse pai de família, deve ser questionado por muitos jornalistas durante a Casa Branca. A gente vai acompanhar todas as atualizações dessa viagem de Bukele aqui aos Estados Unidos. Carol.